A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Boa terça-feira. Hoje nós vamos conversar, meus irmãos, anunciar a palavra sobre Jeremias 33:3, que fala bastante sobre a restauração, mas eu queria falar sobre como devemos ouvir a voz de Deus. Voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é você, no seu secreto, na sua vida de intimidade. Deus fala com você quando você está na obediência nele. E muitas vezes nós temos que fechar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos e descer no monte. Onde está esse monte? No nosso quarto. Esses dias eu estava pensando, Senhor, eu tenho tanta vontade de ir no monte, o Senhor tocou no meu coração, sabe onde está o seu monte? O monte está no seu secreto que você faz nas madrugadas. O seu monte é na sua vida de intimidade, na sua vida de obediência. E ontem, quando eu recebi uma profecia de um servo, do pastor, eu sempre oro, né? Sinto do discernimento espiritual. Quanto mais nós buscamos, Deus te dá um dom de discernimento, de entendimento, de entendimento, se realmente é o homem ou se é mesmo o Deus que está falando. Eu sinto assim que a minha alma, meu coração, quando o Senhor fala comigo através do servo, meu coração sai de dentro para fora, minha alma sai. Eu sei quando não é, eu já repreendo, né? Escuto a voz do Senhor através da palavra na nossa vida de intimidade. Então, ouvir a voz de Deus é você desconectar do mundo, é você dobrar, você estar em silêncio, você buscar direcionamento dele, que ele fala com você. Ele fala com você. Muitas vezes nós temos que deixar nos levar para a voz do Espírito Santo. Muitas vezes esses dias eu perguntei, tem uma intuição? Uma pessoa chegou em mim e falou, tem uma intuição? Não, não é intuição, é o Espírito Santo de Deus te tocando no mais profundo do seu ser, para que você não vai para aquele caminho, né? Para você não vai para aquele caminho. Quantas vezes na oração eu busco o discernimento do Senhor e eu vejo o Espírito Santo, não é o momento. Não é para ir nesse lugar. É Deus falando dentro de mim, no entendimento do cenário. Então não importa o cenário que você se localiza agora, mas o Senhor ele fala com você. Se Deus ele quiser usar a sua palavra viva, que é eficaz, que fala, Deus revela muito na palavra quando você busca o direcionamento, no seu servo, na sua oração, na sua vida de intimidade, o Senhor vai falar. Ele fala, só que é necessário silenciar. E então, Deus ele nos chama hoje para ouvir a voz de Deus. Nós temos que silenciar, mas exige obediência. Deus ele não fala com você com o coração desobediente, porque o coração desobediente nos tira na presença do Senhor, né? A presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele está apitrado no coração aberto, no coração quebrantado, como eu sempre informei para vocês. Então Deus ele continua falando, desde a época de Moisés até agora, ele continua falando. Só que na época lá do Antigo Testamento, Deus era mais presente, mas porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que fala conosco. Temos o Espírito Santo de Deus que nos direciona, é o Espírito Santo de Deus que nos batiza, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz para anunciar o seu evangelho, porque ele está adentrado dentro de nós. Então Deus ele continua falando com quem obedece, com quem está em constância com ele, vida de intimidade, oração, jejum, palavra, louvor, busca constante, porque assim, a desobediência endurece o coração espiritual, endurece o coração do homem. Quando eu falo para vocês, eu sempre, quando eu venho aqui anunciar a palavra de Deus, que o Senhor me diminua, que teu espírito engrandeça, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor, é aquilo que eu vivo. Aqui o Fale Fé, a anunciação do Evangelho, é sobre Deus, aquilo que vive testifica dentro de mim. Quando eu ensino o jovem, quando Deus me mostra em oração para fazer tal coisa, é o Espírito Santo de Deus, não é sobre mim. Eu não posso me colocar na frente de Deus de nada, e sim o Espírito Santo de Deus, que eu sou simplesmente a serva dele, que eu faço a vontade dele. E eu vejo, onde o Senhor falou comigo, com a sua obediência, muitos falam que você é louca, muitos falam que você agora mudou, não é mais aquela Jaqueline diante, porque o Espírito Santo está de mim. Eu estou pouco me lixando se familiar ou amigo fala que eu sou louca por Jesus. Enquanto vida eu estiver, vou anunciar a palavra dele, não estou nem aí para a sua opinião. A sua opinião não agrega em nada, sim a opinião do Senhor. O que eu faço? Eu simplesmente oro, fecho os meus ouvidos e oro, entrego para a mão do Senhor, porque eu sei que em algum momento, de alguma forma, no fruto da minha oração, né, não levo mágoa a nada, que essa pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo chama nós para que nós possamos orar para essas pessoas que não conhecem o Senhor. Então a revelação, ela se faz presente na obediência. Quando Jeremias diz 3, clame a mim, eu lhe responderei e lhe anunciarei coisas grandes, firmes, que você não conhece, clame a mim que eu vou te dar a resposta da sua oração, clame a mim que eu vou te dar direcionamento, clame a mim que eu vou direcionar se é realmente a minha vontade, mas esteja na minha obediência, o Senhor está dizendo na sua palavra, esteja na minha obediência, que eu vou derramar dons na sua vida, talentos. Confie em mim, a resposta que você pediu oração, eu vou te dar. Direcionamento, eu vou te dar. Hoje mesmo teve um cenário que aconteceu sobre afetiva que eu recebo dos meus seguidores. Ah, mas eu não sei, você orou? Que a pessoa certa, meu irmão, minha irmã, vai te levar para Deus, não vai tirar da presença de Deus. Se Deus não falou, espere, mas não tome atitude sem orar. Se seu coração está queimando fogo, ore por esse sentimento, Senhor, é teu, é meu, ou é coisa da minha cabeça, Ele vai te direcionar. Não tome atitudes sem a direção do Senhor. Eu mesmo, quando aparece uma pessoa, eu oro, Senhor, não é o teu ainda. Não é o teu, acalma, que eu vou unir propósito. Onde Ele falou comigo, a pessoa certa para sua vida, unir propósito. Vai estar na mesma caminhada, vocês dois juntos vão estar caminhando. Para minha obra, para o meu reino. Então, é ali um apoiando o outro, Deus ele une propósito, unir propósito é o mesmo chamado de missão, chamado de construção de família, o Senhor no meio, porque o relacionamento é Deus no meio, o casal com mais dificuldade que tem é o Senhor, o Espírito Santo de Deus no meio. Então, evite escutar sons, evite escutar barulho. Escute no seu deserto, na sua dificuldade, a voz de Deus no seu quarto, que é um monte. Deus ele fala que precisa muito silenciar o nosso coração. Até Salmos 46:10 diz que aquietai-vos, o Senhor diz, aquietai-vos, e sabes que eu sou o seu Deus. Quando eu silencio tudo no mundo, eu sinto a voz de Deus. A voz de Deus é calma, doce, acolhedora, preenche todo o seu vazio. Quem não para, não escuta a voz de Deus. O Senhor está dizendo para você hoje, na sua palavra, aquietai, escute a minha voz. Não escute o homem, escute a minha voz. O teu coração, que muitos dizem que é a intuição é o Espírito Santo te direcionando. Então, Deus, ele fala com você, meus irmãos, com paz. Quando você está no lado de um amigo, você não sente paz? Poxa, admiro aquela pessoa, quer a gente ver Deus naquela pessoa, tem algo para acrescentar. Eu aprendo muito com aquela pessoa, amigo familiar, né? Irmãos da igreja, é Deus no nosso meio em comunhão, trazendo paz. Então Deus ele fala com você, trazendo paz. Se tiver alguma angústia, alguma coisa, ele vai te dar de resposta aquilo que você tanto precisa. Então, a voz de Deus é uma voz de paz, não é confusão. Se houver confusão, você ora que Ele vai te dar um direcionamento. A voz de Deus é a paz no seu coração, é a alegria. É você ver a presença do Senhor, aquela paz, aquele amor, aquele teu coração pegando fogo. Em qualquer cenário que você se encontra, a direção é uma direção clara, é uma direção convicta, é uma direção que se alegra o teu coração. Eu falo para você que quando eu sinto a voz de Deus, eu sinto borboletas no meu coração, na barriga, aquele arrepio da cabeça até os pés, alegria, minha alma engrandece quando eu sinto a voz do Senhor. Então, a voz do Senhor não é confusão, a voz do Senhor é alegria, a voz do Senhor é direção. Então, espere, ore, que Ele vai falar com você. Ouvir a voz de Deus, como eu disse para você, esteja na obediência. Prostre. Nós pecamos todos os dias, mas procure, Senhor, perdão pelo meu dia, por essa atitude, por esse ato. Revide com teu Espírito Santo, mas tenha um coração sincero mediante ao Senhor. Que Ele fala com você. Quando Ele diz aqui em Jeremias ele fala muito de restauração, onde parece silêncio vazio, aonde Deus fala com você. Deus, Ele permite que a voz dele adentre dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Quando você clama ao Senhor, Ele fala com você de uma forma para estabelecer o direcionamento daquilo, até mesmo na missão. Nós estamos em missão, não sei, na palavra de Deus, Ele te dá direcionamento daquilo que Ele quer. Então, o que eu digo para hoje que Fale Fé com a Jaqueline é: dobre o teu joelho no monte, que é teu quarto, converse com o Senhor na palavra, que Ele revela muito na palavra, que Ele vai te dar a resposta. Que você tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus.